Olá! O relatório final da CPI de Brumadinho foi aprovado e nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, relator da CPI. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todas que nos assistem e a todos também. Senador, o relatório pede o indiciamento de 14 pessoas físicas mais 2 pessoas jurídicas, né? Entre elas os executivos da Vale e as empresas. Qual o senhor acredita que foi o papel, a responsabilidade dessas pessoas na tragédia? Bem, em primeiro lugar, nós procuramos identificar dentro da legislação brasileira os crimes que mais se aplicavam àquela questão, ao desastre de Brumadinho. E entendemos ali, já pela experiência que nós temos da legislação, a questão do crime ambiental com lesão corporal, porque morreu gente. Nós temos também o crime de omissão, que ficou muito claro dentro da estrutura empresarial da Vale. O que é isso? A empresa sabia claramente dos riscos, a empresa sabia que a tragédia poderia acontecer, mas não tomou as providências necessárias para que não se repetisse de uma forma pior o que aconteceu em Mariana. Então, tanto a Vale quanto a Tufsud, que deu as informações falsas em um laudo que as autoridades não foram informadas corretamente sobre a gravidade da situação da barragem, as duas empresas responderão por omissão e também pela questão do dano ambiental com lesão corporal, que é uma condenação que leva a uma série de indenizações para o Estado e também para as comunidades. E no caso dos funcionários da Vale, ficou muito claro também que desde os gerentes que lidavam diretamente os técnicos com a lama, até os que estavam no patamar mais alto da empresa, recebiam as informações sobre o que estava acontecendo lá. E é uma constatação... Eles tinham noção da dimensão Então, do problema, da dimensão do risco, senador? Eles tinham toda a clareza de que a barragem poderia romper. Em junho de 2018, por exemplo, 7 meses antes, eles começaram a fazer um procedimento para tentar saber o que é que estava dentro da barragem, porque eles não sabiam o que tinha lá dentro. E houve um fraturamento, a barragem começou a romper. Eles correram, pararam o procedimento e na madrugada ainda começaram a fazer uma série de pequenas obras para conter aquele vazamento. E nem assim... 7 meses antes da ruptura. 7 meses antes. Nem assim houve o acionamento de um plano de emergência para que as pessoas fossem retiradas e a barragem pudesse ser analisada de uma forma mais profunda, né? É muito ruim a gente hoje pegar um relatório como esse que nós estamos apresentando, com quase 400 páginas, e a gente ter a certeza de que essas pessoas poderiam estar vivas, que as famílias poderiam estar aí com as filhas, os filhos, poderiam estar com as esposas, as propriedades, sãos e salvos, se o procedimento tivesse sido correto, se a cultura da preservação, inclusive da vida, tivesse sido praticada. É algo... Mas agora, já que nós tivemos esse crime, buscar na justiça as reparações e também as condenações. E nós temos 14, entre o ex-presidente, os diretores, até os técnicos, todos eles, ao nosso ver, envolvidos com essa questão da barragem com rompimento. E nós pedimos o indiciamento, inicialmente por homicídio culposo. Mas entenderam os senadores, em maioria, que nós deveríamos trabalhar com a proposta de homicídio por dolo eventual, ou seja, assumiram o risco de cometerem um crime e não tomaram providências para evitar. Mas não é o que o senhor acredita, não, né? O senhor acredita que é um caso de homicídio culposo? Porque eu fui um voto vencido, mas por que isso? Porque eu me baseei na experiência da legislação brasileira. O caso de Mariana, por exemplo. Nós tivemos 20 mortos em Mariana, houve lá uma denúncia por dolo eventual. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região desqualificou o crime de homicídio. E nesses casos o que acontece? O inquérito é devolvido, o processo é devolvido, e aí para se refazer a denúncia. Nisso você leva 1, 2, 3 anos para poder dar uma resposta às famílias. A nosso ver, inclusive com toda a assessoria do Senado, não foram poucas pessoas, o crime por homicídio culposo era do qual não se tinha dúvida nenhuma sobre a responsabilidade das pessoas. O dolo eventual... E geraria punição, né? Geraria de uma maneira ou de outra, porque é homicídio. O dolo eventual gera penas acima de 6 anos. O homicídio culposo, nós falamos aí 1 ano e meio, 3 anos, né?
Mas para os primários, no caso, por exemplo, do dolo eventual, a punição de reclusão pode até nem existir, né, dependendo do entendimento do juiz. Mas o mais importante é que nós estamos dando uma resposta à sociedade. Agora caberá à nossa justiça fazer a dosagem da pena, né, porque não cabe a nós, senadores, condenar ninguém. A nossa proposta era investigar e dizer o que aconteceu na barragem para que a situação não ficasse mais uma vez com aquela sensação de impunidade. O Ministério Público de Minas Gerais tem uma força-tarefa também investigando o rompimento da barragem. O procurador do Estado esteve na CPI, né? E como é que foi a parceria entre a CPI e o Ministério Público de Minas? Porque esse resultado é encaminhado para o Ministério Público para que seja feita a denúncia, não é Olha, isso? é uma boa pergunta. Eu preciso aqui fazer um elogio aos promotores de Minas Gerais, ao Procurador-Geral de Justiça, Antônio Sérgio Toné. Foi um grande colaborador. Preciso agradecer, em nome do Senado, à Polícia Federal, à Procuradoria da República, ao Tribunal de Contas da União, à Receita Federal, que todas disponibilizaram membros para que a gente pudesse trabalhar esse relatório. Aqui na própria casa, os consultores do Senado e a minha equipe, que trabalhou incessantemente nesse resultado. E nós lá em Minas Gerais, agora, nós vamos entregar à Força Tarefa o resultado da nossa investigação. Posso adiantar que boa parte, inclusive, do que nós já colhemos aqui, já foi entregue e está embasando o inquérito da Polícia Federal. Houve troca de informações, né, senador? Nós recebemos 15 mil páginas de provas compartilhadas. 15 mil foram analisadas, fora as horas de filmagem nas quais nós podemos observar toda a movimentação no entorno da barragem. Então, esse trabalho conjunto, ele foi muito importante no resultado final do nosso relatório. O relatório, ele recomenda a aprovação de projetos que podem prevenir novas tragédias similares, né? O que muda em relação à lei de crimes ambientais? O que o senhor acredita que deve mudar em relação à lei de crimes ambientais? É bom a gente deixar claro para as pessoas, e eu sou muito objetivo, muito realista. Nós estamos fazendo propostas. Isso não significa que amanhã elas serão colocadas em validade. O que eu não posso fazer, e também a CPI não fez, é se omitir. Não há da nossa parte omissão em relação ao que precisa ser feito. Quais são os pontos principais? Vamos raciocinar. Fim das barragens de rejeito. Nossa paciência com barragens de rejeito esgotou. O brasileiro quer dormir em paz, o mineiro quer dormir em paz. Nós queremos a mineração, mas não queremos a mineração fazendo barragens gigantescas de 85 metros e as pessoas sendo acordadas de madrugada com sirene para sair de casa. Então, nós propomos o fim das barragens de rejeito e as que existem com 10 anos totalmente esvaziadas. Nós propomos que uma pessoa que seja retirada de casa por problema de barragem depois de 30 dias tenha direito à indenização, se ela quiser, da propriedade. Ou seja, ela não vai ficar lá como estão os moradores de Barão de Cocais, 2, 3, 4 meses à espera do rompimento da barragem. Morando em hotel, de aluguel, essas pessoas têm casa, essas pessoas têm um lugar delas. Isso gera danos psicológicos irreversíveis nas crianças, nos idosos. Em março, né? Pois é. Então, tirou 30 dias, as pessoas têm direito à indenização, têm que pagar para elas recomeçarem a vida delas. São pontos importantes. A questão dos crimes ambientais. Nós estamos começando a definir claramente multas de 1 bilhão, multa, porque a gente fala muitas vezes indenização e multa de até 10, mas cada multa poderá chegar a 1 bilhão de reais. Nós temos 63 tipos de multas diferentes. Então, por aí, a gente já dá ao ente fiscalizador a possibilidade de agir com muita firmeza em várias questões. Nós estamos trabalhando com o princípio também do chamado ecocídio. O que é isso? A morte dos animais, porque eles são tratados como coisa, são tratados como parte de terra, de lama. E, na verdade, nós temos uma fauna que é parte da vida. E nossa legislação hoje, cada dia que passa, protege mais os animais, porque é um conjunto. Né? Como é que nós vamos sobreviver se essa natureza não tiver essa junção, né? Todo esse grupo? E nós estamos buscando essa criminalização. Outra coisa que eu considero muito importante, chamar a atenção sobre a pouca tributação, ou seja, a mineração paga pouco imposto no Brasil. 3,5% de CEFEM, Contribuição Financeira de Exploração Mineral, é pouco diante do estrago que eles deixam para trás.
Porque você leva a riqueza embora e deixa o buraco. Na maioria das vezes, as comunidades ficam empobrecidas, as cidades incham, ficam cheias, vem muita gente atrás da mineração, você tem estradas que ficam estragadas, você tem uma cidade que perde uma estrutura completa quando acaba o minério. Nós precisamos começar a pensar que parte dessa riqueza tem que ser deixada para trás para poder gerar um bem-estar maior para a população. O que nós propusemos? Nós estamos propondo trazer para a mineração um conceito que já existe na lei do royalties do petróleo. Chama-se contribuição especial. O que é isso? Quanto mais rica for a jazida, mais ela paga. Porque nós temos mineradoras que trabalham com minério de baixa qualidade. Se você tributar da mesma maneira que uma jazida muito rica, está sendo injusto. Então, a Receita Federal, inclusive, foi quem colaborou conosco nesse sentido. Nós estamos propondo essa contribuição especial. Então, até 40% do lucro líquido. Jazidas como Carajás, jazidas como as novas do Pará, que é a nova fronteira do minério, contribuiriam muito mais para o bem-estar nosso do que contribuíram as jazidas de Minas, que já estão no final. Senador, muito obrigada pela entrevista. Um prazer. A gente conversou com o senador Obrigado. Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, sobre o relatório da CPI de Brumadinho, que foi aprovado. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/tv ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 661 2211 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.